Olá, meus amigos, eu sou o Márcio e hoje nós vamos meditar juntos sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nessas preleções do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Antes de nós iniciarmos a reflexão do tema de hoje, vamos a uma pequena prece. Obrigado, Senhor, por permitir que possamos, juntos, mesmo à distância, tentar compreender o Evangelho, colocá-lo em nossas vidas. Nos abençoa nesse propósito, Senhor, hoje e sempre. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 5, o início do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de Kardec, nos primeiros 4 capítulos, nos apresentar a base da doutrina e os pontos por ele frisados nesse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 5 ele começa com as bem-aventuranças. E a primeira é bem-aventurados os aflitos, né? Que é o tema nosso, a primeira parte do capítulo. As bem-aventuranças estão no maravilhoso Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte, que é a base da conduta cristã, onde o Mestre nos ensina a bem viver na Terra, já nos preparando para viver no plano espiritual, né? No mundo que ele nos prepara, no reino de Deus, como ele costumava dizer. Né? Lembremos o que nos fala o Evangelho tanto em Mateus e em Marcos em relação às aflições. Está lá, nessas duas partes do Evangelho. Né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Diz mais, né? Bem-aventurados vós que agora sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Jesus consola, dá esperança, mostra um futuro melhor àqueles que estavam em grandes dificuldades e que naquele momento buscavam o auxílio do bom pastor. Não é? E não é por acaso que esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? 2000 anos depois, a maioria de nós continuamos aflitos. Né? Talvez não tanto como com aquelas aflições, opressões e miséria daquela época, né? Da força mais bruta, mas provavelmente com nossas grandes dores morais. De uma forma ou de outra, todos nós temos nossas dores, nossa cruz, como costumamos falar, né? E a todos nós, as palavras do Mestre continuam a consolar, trazer esperança, informando, de certa forma, que essas dores são passageiras e são benéficas, bem-aventuradas, bem-aventuranças. E como nós vamos entender melhor nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Mestre continua nos amparando e a doutrina espírita nos esclarecendo sobre vários pontos relacionados às nossas dores, às nossas aflições. E estudando esses esclarecimentos da espiritualidade em relação a essas palavras do Mestre, 2 pontos se destacam que nós temos que frisar bem. Né? O primeiro deles é a justiça das aflições. E o segundo ponto, as causas dessas nossas aflições. Né? Primeiro, a justiça. As compensações prometidas por Jesus a quem sofre, seja na vida espiritual, seja em uma nova encarnação, né, reencarnação, é sempre futura. Né? Sofremos agora para vivermos melhor no futuro. A doutrina nos diz que realmente a dor é sempre um remédio para a nossa alma. Né? Mas é difícil nós entendermos com clareza que temos que sofrer para ser feliz. É como se tivesse que pagar a felicidade com o sofrimento. Mas não é isso, né? Aí pensamos conosco, por que tanta desigualdade? Porque uns nascem e morrem na miséria e outros na fartura total material, né? Porque para uns tudo dá certo, a vida parece sorrir, e para outros é sempre penosa, sempre sofrida. Porque homens bons sofrem muito e outros, de má índole, prosperam tanto. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, se Deus não tem caprichos, nem preferências, parcialidades, né?
Então, toda a diferença em relação aos sofrimentos e dificuldades de cada indivíduo tem uma causa. Senão, não haveria justiça e a bondade de Deus, né? Então, se Deus é justiça, a causa desse sofrimento também é justa. É isso que Kardec nos apresenta, né? Então, nós temos que lembrar disso para aceitar, principalmente para compreender melhor as aflições e os seus objetivos na nossa existência. Então, se essas aflições são justas, elas têm uma causa, e não é um capricho divino, né? E é essa causa que ele passa a nos elencar nesses itens 5 e 6 do capítulo 5, né? Então, duas fontes primárias relacionadas ao nosso sofrer, divididas em causas atuais, relacionadas à nossa vida atual, e causas anteriores. Então, entender as causas das nossas dores e sofrimentos é o primeiro passo para que nós possamos, de certa forma, suprimi-las, eliminá-las, minimizá-las, diminuí-las o máximo possível, ou aceitá-las com a resignação necessária, né? Então, primeiro ponto, as causas atuais das nossas aflições. O que seria isso? Ele nos diz que a maioria das aflições que temos resultam da nossa maneira de proceder, do nosso caráter, da nossa conduta. Nesse caso, então, nós sofremos pelas nossas próprias faltas, vítimas de nós mesmos nesse momento da nossa existência, nesta vida, nesse proceder. Kardec expõe alguns desses nossos erros e condutas inadequadas que nos levam às aflições. E geralmente nós lemos sem muito meditar, e às vezes o aprendizado não surte aquele efeito na vida prática, né? Então vamos ouvir Kardec no item 5 desse capítulo 5, ponto a ponto, e avaliar intimamente o quanto ele tem razão de que somos responsáveis pelas nossas aflições, que somos vítimas de nossas próprias condutas, né? Então ele elenca lá de uma forma bem clara algumas das nossas atitudes e condutas que nos levam a sofrer nessa atual existência. Então vamos juntos, né, meditar sobre cada uma delas. Ele inicia com a imprevidência. Não prever as coisas, não pensar no futuro, não tomar atitudes que deveríamos tomar, ou tomar atitudes que não deveríamos, né, sem ter a previdência, o estudo, a análise necessária. E isso nos traz sofrimentos posteriores. O segundo ponto, orgulho. O Espiritismo já nos fala que é o grande chaga da humanidade, o orgulho, né? Então, a nossa falta de humildade, às vezes, nos traz grandes problemas, porque nós não conseguimos compreender essas diferenças porque achamos que merecemos mais do que realmente merecemos, né? Então, orgulho. Ambição. Às vezes nunca estamos satisfeitos com o que temos. O ditado popular é: a grama do vizinho é sempre mais verde, não é assim? Isso nos traz insatisfação e aflição. Falta de ordem, né? Não colocar as coisas nos devidos lugares, não agendar compromissos, não ter uma responsabilidade em relação às suas próprias pendências, né? Falta de ordem também pode nos gerar aflições, né? Com perdas e tudo mais. Falta de perseverança. Aí podemos levar para vários pontos, né? No nosso cuidado com o corpo, no estudo, no curso. Iniciamos algo, mas não levamos à frente, né? E isso nos traz aflições. Falta de limitação dos desejos. Aí poderíamos colocar tanta coisa, né? Gula, sexo, álcool, até roupas, tudo isso. Se nós não conseguirmos usar o que é realmente necessário, ou buscar aquilo que é dentro do natural, nós podemos, com a falta dessa limitação, sofrer com o excesso, né? Má conduta, ele nos coloca. Quantas vezes nós temos uma índole relativamente boa, mas às vezes algumas condutas inapropriadas em relação aos nossos semelhantes, a nós mesmos, que nos trazem aflições. Uniões infelizes, às vezes frutos do nosso interesse,
material e não do nosso coração, né, que nos trazem aflições posteriores. Ou o contrário, separações infelizes, separações entre casais, de filhos, de pais, de amigos, né, que num momento ou outro foram precipitadas e nos trazem saudade, aflição. Ele nos diz querelas funestas, seriam isso. Rixas, desentendimentos, às vezes de momentos tão pequenos e que causam até tragédias, como nós vemos, né? Intemperança, atitudes impensadas, momentos que perdemos o autocontrole, né? Trazendo futuras aflições. Excessos de todos os gêneros, ele fala. Então, excessos na alimentação, até na falta de alimentação, excesso do exercício no trabalho, excessos que podem, com o acúmulo, nos trazer dificuldades, né? E ele fala também de pais infelizes que não combateram as más tendências no princípio dos filhos, né? E depois aflige-se recolhendo o que semeiam, falta de respeito, ingratidão. Então, todos nós, quando atingidos no coração pelas dificuldades, pelas decepções da vida, segundo Kardec, devemos interrogar friamente nossa consciência. Ele nos fala, e na maioria das vezes nós podemos concluir assim: se eu tivesse, ou se eu não tivesse agido de tal maneira, se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, talvez eu não estaria nessa situação. E a quem nós culparemos nesta hora, né? Se não a nós mesmos, por essas nossas aflições. Somos, então, os construtores de nossos próprios infortúnios. Ele nos diz que muitos, ao invés de reconhecer essa verdade, acham mais simples, menos humilhante, né, culpar a má sorte, a providência, as chances desfavoráveis. Às vezes, alguns culpam os astros, né, o ambiente, a natureza, e não a si mesmo e as suas condutas. Então, muitos desses males poderiam ser evitados se nós trabalhássemos sempre pela nossa melhora, pelo nosso aprimoramento moral e intelectual. Quando a aflição vir, tentar encontrar essa causa, né, e promover uma reforma em nós mesmos. Ele nos diz mais que a justiça divina não pune todos os nossos erros, né, mas somente aqueles que prejudicam a sociedade. Isso ainda raramente, né? Mas o Pai, que quer o nosso progresso, que quer o progresso de todos nós sem exceção, nenhum desses desvios deixa de ter uma consequência. Sejam maiores ou menores, mais tristes ou menos tristes, dependendo da gravidade da falta, os sofrimentos sempre serão a consequência ou a advertência do nosso erro. E nos dará experiência, fará com que aprendamos a diferença entre o bem e o mal, né? E a efetiva necessidade de nos melhorarmos. Muitos dirão que essas experiências algumas vezes vêm um pouco tarde. Já estou no final da minha existência, minha mente já não é a mesma, meu corpo está desgastado, não há como remediar alguns erros, né? Ele nos disse: se no início eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se pudesse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Perdi esta jornada. Mas nenhuma experiência perdida, né? A doutrina espírita é bonita nesse ponto. Assim como o sol nasce todos os dias, renovando as nossas possibilidades de êxito, depois da noite do túmulo, também brilhará um novo sol em nossas vidas, na qual nós poderemos aproveitar as experiências do nosso passado e essas boas resoluções que trazemos para o nosso futuro. Então, falamos um pouquinho das causas das aflições desta nossa vida. Mas há causas de aflições que nós não encontramos o resultado no nosso proceder dessa vida. Então, o homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, né? Mas jamais escapa das consequências de suas faltas. Eles nos falam que a prosperidade do mal é sempre momentânea, relativa. Se não espiarmos hoje, espiaremos amanhã as nossas faltas. E é por esse motivo que muitos não encontram as causas do seu sofrer nessa vida. Possivelmente trouxeram a pendência do passado, da encarnação anterior. E Kardec dá alguns exemplos, né, que podem ser isso. Perdas de entes queridos, né?
tudo estava correndo bem, veio uma doença, nos separa. Essa separação não foi fruto da nossa vontade, mas de causas outras, né? Perdas de arrimos de família, aquele que apoiava a família, geralmente financeiramente, materialmente, e nos deixa, e nós temos que criar novas batalhas, novas aflições. Acidentes que frustram todas as nossas medidas de prudência, flagelos naturais, enfermidades de nascimento, principalmente aquelas que impedem de ganhar a vida, de trabalhar, né? Mortes na infância. Então são algumas das dificuldades e aflições geradas provavelmente de condutas em outras existências. Né? E também ele nos fala categorias que refletem o inverso da forma como tratamos os outros, vivemos na outra vida. Como parte dessa justiça distributiva e rigorosa de Deus, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Né? Então, se foi duro e desumano, poderá ser o turno ser tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E outras respostas assim. Acrescentaria, dentro da literatura espírita, se usou o porte físico avantajado para oprimir, poderá vir com um corpo frágil, diminuto. Se abusou dos recursos sexuais, poderá vir com deficiências genitais, sexuais. Né? Mas sempre assim, sempre que estamos sofrendo aqui, é porque estamos resgatando algo do passado? Não, nem sempre. Lembremos que o mestre fala que o amor cobre uma multidão de nossos pecados. Não é a lei do talião olho por olho, né? Existe o amor e a misericórdia divina. Então Kardec faz questão também de esclarecer que isso não é uma regra geral, que todo aquele que sofre fez alguém sofrer. Muitas vezes é uma prova que escolhemos para que possamos melhorar a nossa depuração, apressar o nosso adiantamento. Então há uma diferença básica, né? A expiação sempre será parte de uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Né? Mas ambas são sinais ainda da nossa imperfeição. E as pessoas que escolhem a aflição, escolhem o sofrimento, são aquelas que não costumam cair na lamentação, né? Intimamente sabem que fizeram aquela opção. Enquanto que aquelas que sofrem uma expiação involuntária, que não aceitaram de boa fé, podem frequentemente viver em lamentações e queixas. E isso, efetivamente, só amplia o seu sofrer. É necessário essa forma de pedagogia, porque nenhum de nós pode viver em mundos felizes se nós não estivermos puros. Então toda mancha, toda imperfeição nos interdita a entrada nesses mundos mais felizes, né? Como vimos nos capítulos anteriores. E é nas diversas experiências que passamos que vamos deixando as nossas imperfeições, e as provas da vida, bem suportadas, vão nos adiantando nessa caminhada. Dentro dessa proposta, né, eu trouxe uma pequena historinha do Irmão X, a história de um médium, que nos faz um pouco meditar nesse ponto. Resumidamente, uma história longa, né? Vou resumir, as palavras do Irmão X são tão bonitas, perde um pouco da beleza, mas dá para nós entendermos um exemplo prático de tudo isso. Ele nos conta que um espírito desditoso, que queria o esquecimento no corpo de carne, queria renascer para esquecer o passado de erros, pedia ao Pai em prece: Senhor, tem de piedade de mim, concedei-me a graça de renascer no planeta novamente. Ah, quantos erros eu cometi, quantos crimes, espalhei miséria e destruição, acendi o inferno dentro de mim. Conduz-me à escola da terra, a fim de que eu possa esquecer as minhas dores e resgatar meus erros. E ele disse em determinado momento: dai-me o câncer, a lepra, encarcera-me num corpo paralítico, dai-me a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome, a nudez, mas que eu possa renascer com graça do esquecimento. Enquanto ele fazia suas preces sinceras, comoventes, o amigo espiritual se fez presente
ele diz que o Pai fala em misericórdia e não sacrifício. E lhe dá uma escolha. Voltarás ao mundo em um berço acolhedor, uma família digna, e servirás ao Espiritismo. Como um Jesus, na condição de um amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre uma multidão de nossos pecados. Afeiçoar-te-á ao bem e buscará o bem de todos e do seu próprio bem. Resumindo, esse espírito ficou muito feliz pela oportunidade, renasceu num berço acolhedor, foi tratado com muito carinho, foi colocado desde cedo no conhecimento cristão e espírita. E logo na mocidade começou o seu trabalho na casa espírita, né? Mas começou as primeiras dificuldades, os atendimentos mais difíceis, as incompreensões. E um dia, dentro da reunião mediúnica, ele teve a oportunidade de questionar o benfeitor espiritual. E ele perguntou: que fazer diante das sombras que entravam o movimento, espíritos que me perseguem na tarefa? Perdoa e ajuda a todos eles, meu filho. E quando alguém me criva de calúnia, dizendo que eu crio na minha cabeça, que eu invento, ajuda, perdoa, para que a luz do entendimento vença. E a desconfiança, como agir perante aqueles que com sarcasmo ridicularizam minhas faculdades? Perdoa, ajuda, aguarda o tempo. Mas eu sofro com as mistificações, por às vezes entidades me assaltam íntimo, como proceder com tais entidades? Perdoa, ajuda sem repousar, recebe em tais lições do caminho o justo apelo à tua construção de humildade. E ele foi continuando nessas questões. E aqueles que têm ciúme, que me pedem coisas egoístas, que me procuram para coisas descabidas, perdoa, ajudam a todos eles a serem esclarecidos. Mas e aqueles que não me ajudam, não me desculpam? Meu filho, é imprescindível ajudar e perdoar sempre. O médium levantou-se então para as despedidas ao final do trabalho, após o encerramento. E aquele candidato à mediunidade que pediu câncer, a lepra, a cegueira, a mutilação para apagar o passado criminoso, retirou-se daquela noite na casa espírita e ninguém nunca mais ouviu naquele lugar, naquela tarefa. Então veja, se não resgatamos de uma forma pelo amor, vamos ter que resgatar pela dor. Mas as opções existem. Outro tema que nós teríamos que analisar no começo desse capítulo 5 é o esquecimento do passado. Será que se eu lembrasse tudo o que eu fiz, os erros que eu cometi, como eu vivi, não seria mais fácil para não errar de novo, né? E aí a espiritualidade nos explica, né? Kardec traz essa de uma forma bem clara, que Deus faz as coisas com uma perfeição e uma clareza para que nós possamos crescer sem nos humilhar tanto, sem nos trazer maiores dificuldades ainda. Então a lembrança do passado nos traria muitos inconvenientes, né? Poderia nos humilhar em muitos casos, ou exaltar o nosso orgulho pelo que fomos no passado. De qualquer forma, traria perturbações às nossas relações sociais, né? É por isso que nós, felizmente, esquecemos os detalhes das dificuldades das pessoas que nos fizeram errar. Mas latente dentro de nós, ele diz que a nossa consciência nos mostra os erros que ainda temos dentro de nós, né? Então nós nascemos dentro de nós com as tendências, com conhecimentos íntimos, né, de nossos próprios erros. E aí que vale o nosso buscar dentro da nossa consciência o que precisa ser corrigido, né? Os sinais que ainda trazemos de nossas falhas. E que quando voltamos à vida espiritual temos possibilidade de recuperar esses conhecimentos, né? Então, sabendo que as dificuldades são justas, que elas têm uma causa, sabendo de tudo isso, nós temos que sofrer e resignadamente, sem tentar superar ou eliminar essas aflições? Não, nós temos que lutar para nos melhorar e melhorar tudo ao nosso redor. É um dos objetivos da nossa vida material,
aprimorar nossos sentimentos, usar a nossa inteligência vencendo os obstáculos que a vida nos traz. Porém, nem todas as aflições estão ao alcance da nossa possibilidade de solução. Então, nós temos que agir com amor e com inteligência. Então, lembra aquela oração popular: Pai, dai-me forças para agir nas situações de sofrimento que eu possa mudar, pensamentos para que me guiem, para que eu possa resolver essa situação. Resignação, paciência para as situações que eu não posso mudar nesse momento, Senhor. E também, e principalmente, sabedoria para que eu possa distinguir uma da outra. E o tema da nossa semana é exatamente esse: os motivos de resignação. O que nos apresenta a doutrina para nós compreendermos que algumas aflições nós temos que ter simplesmente resignação. Para finalizar, eu trago uma outra historinha que está na doutrina espírita e que nos leva a refletir sobre essa justiça divina e sobre as possibilidades que a vida nos traz nesse sentido de mudança de aflição ou de bênção. O texto chama Posições. E o amigo espiritual nos fala que há muito tempo atrás compareceram ao tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Se apresentaram diante daquele que representava o Senhor. Um trazia o sinal da muleta, do corpo deformado, e o outro o sinal da coroa que ostentara no mundo. Ambos tinham que fazer uma prova de humildade para seguir adiante. Um estava pesado, preso a sentimentos inferiores, o outro estava leve, poderia subir aos mundos superiores. Inconformou-se o primeiro. Cadê a justiça divina? Eu fora mendigo, paupérrimo, tive todas as dificuldades. E ele foi rei. Enquanto eu passei fome, ele estava em banquetes. Enquanto eu esmolava na rua, ele vivia em carruagens de luxo, manto dourado e eu, às vezes, nu. O antigo rei baixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas aquele espírito de luz que representava o Senhor falou: Sim, viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste o sacrifício de comer por obrigação. Viste-o em carros suntuosos, mas não viu a agonia e a dor dos problemas dos súditos que lhe deviam assistência e que ele visualizava. Viste-o usando o manto dourado e festivo, mas não viu o seu interior cinzento e triste diante das dificuldades insolúveis do poder. Viste-o sim entre os maiorais da terra, mas não sabes quanta hipocrisia, quanta ingratidão sentiu tendo que sorrir. Além disso, na posição de soberano, ele poderia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou, prejudicar e não prejudicou. Tu, na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes provas de tentação. O ex-monarca, então, diante do companheiro triste, recebeu seu passaporte para planos mais altos. Sozinho, com o amigo espiritual, banhado em lágrimas, perguntou, então, o ex-mendigo: E agora, que será de mim? Sensibilizado, o amigo angélico envolveu-o em seus braços e informou: Agora renascerás na terra e serás rei. Passaremos por todas as experiências necessárias para o nosso crescimento intelectual e moral, nossas duas asas de evolução. E as aflições nos ajudam nessa nossa melhoria. Esse é o tema central desse capítulo 5. Com o Evangelho em nossas mentes, vamos finalizar com uma pequena prece. Pai, abençoa todos os nossos irmãos em aflição. Que a tua luz, a tua misericórdia alcance a todos eles. Pedimos também por nós mesmos, Senhor, que o Evangelho nos toque o coração, que possamos fazer as transformações necessárias para amenizar o nosso sofrer. Nos abençoa hoje e sempre.